Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite. Tivemos um problema aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas o Instagram não estava deixando colocar ao vivo. Olá, tudo bem? Desculpem aí o atraso, mas na hora de entrar, o Instagram simplesmente não deixou entrar. Não sei o que estava acontecendo, mas agora a gente já está normalizando aí, peço desculpas, deu um pânico aqui porque não estava dando para entrar, mas agora está tudo resolvido, vamos lá, eu vou esperar o Dr. Sérgio entrar, que ele, já vamos chamar ele aqui, já vou adicionar ele, vai. Oi, pessoal, oi, Tatiana, oi, Sérgio, Boa noite, Letícia. boa noite, Boa tudo noite a bem? todos. Tudo ótimo. Nossa, deu um pânico aqui agora que você não sabe, porque simplesmente o botão de entrar ao vivo não aparecia. Eu fechei, abri, não sei se. Eu sei que o Instagram tá dando pane O por pessoal está falando que conta está de. congestionado. É, e aí instalei no outro celular rapidinho, não tava dando também. Mas agora deu certo. Só para dar uma emoção na tua primeira live, hein, Sérgio? Eu fiz Instagram hoje, então foi muito dupla emoção. Olha aí, ó, Renan, tá todo mundo entrando. Vamos esperar o pessoal que tá entrando, né? Já que a gente atrasou um pouquinho, mas foram motivos técnicos. A Perfeito. gente, eu sempre falo isso e já vou te apresentar, mas até que o pessoal tá entrando. Nosso objetivo, né, Sérgio, como eu te falei, é a gente estar divulgando a ozonoterapia baseada em evidências científicas, baseado em ética, em ciência, com o que está comprovado, com as reais possibilidades, né, sem promessas, sem fazendo algo realmente uma informação de qualidade. E a calhar a gente já vinha com essa programação e agora aí com a situação atual do Brasil, é uma forma até de a gente usar o nosso tempo, né, para estudar um pouco mais, e já que a gente não está conseguindo fazer a vida normal, né? Mas vamos começar. Antes de a gente começar, eu quero apresentar para vocês o Dr. Sérgio Brusadelli, então, que hoje é nosso convidado especial aqui, que é uma honra, então, né, Sérgio, você A honra entrar é na vida recíproca. na vida instagramática, nas redes sociais. E ele é um cara assim tão simples que, né, não gosta de holofotes, mas tem um super currículo. Ele é mestre, doutor Sérgio, dentista, mestre, doutor em cirurgia, em traumatologia, e tem uma vasta experiência em osteonecrose com ozônio, né, Sérgio? A gente sabe que você é um dos introdutores aí na ozonoterapia, na odontologia no Brasil. Maior orgulho me deu de estar lá no congresso em Berlim e ver o pessoal te citando lá, né? Isso foi muito legal, porque a gente sente orgulho de te acompanhar nos congressos da Califórnia. Eu estava até lendo aqui que você apresentou no congresso em Cuba. Eu acho que naquela época que foi quando a gente se conheceu realmente, em 2007, por aí, né? Então, a gente quer aproveitar essa experiência tua e que você, antes de você começar, eu queria que você contasse como que você resolveu usar o ozônio da odontologia, que é uma história bem legal. Então, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença dos amigos, dos colegas. Desculpe aí a falta de traquejo com a tecnologia. Bom, 1995, em Alfenas, Minas Gerais, nós trabalhávamos com óxido nitroso, que é o gás que faz sedação consciente em ambiente odontológico, né? E a empresa que nos fornecia o gás falava muito do ozônio, que era trabalhado, pesquisado pela doutora Cláudia da veterinária. E um É dia eu fui verdade. conhecer o trabalho da doutora Cláudia e via ela tratando feridas em vacas, em cavalos, né? E por coincidência, naquela semana, eu recebi um paciente com uma osteomielite, que já vinha sendo tratada há muito tempo, já com 2 cirurgias, antibiótico sistêmico, sem resultado nenhum. E aí esse paciente a gente usou a ozonoterapia na forma de água e óleo. Na época, como eu tinha pouco conhecimento, eu fiquei muito preocupado de usar o gás.
Mas, para Sim. minha surpresa, em 2 semanas o paciente estava curado, assim, sem cirurgia, sem antibiótico, sem nada. Então, a partir dali, eu vi que não tinha como ficar sem. Então, o meu início na ozonoterapia foi em 1996, com esse caso dessa osteomielite, Letícia. Ah, e a partir dali, então, né, você abriu os horizontes, né? Mas eu até costumo dizer que naquela época não era como é hoje, né? Parece que faz tanto tempo, mas não faz tanto tempo assim. E a gente tinha dificuldade em conversar com as pessoas, em encontrar grupos, né? A gente não recebia artigos pelo WhatsApp, a gente tinha que Não. ter o Xerox do Xerox ou ir no Comute da biblioteca. Você ainda Não era existia nem professor. internet direito, né? Não tinha nem trabalhos, né? Poucos trabalhos ainda da ozonioterapia, né? Então, realmente, essa trajetória ela é super importante, até porque ela dá um embasamento para o que a gente tem hoje, né? E de lá para cá, como você começou a tratar essas osteomielites? Fala pra gente, então, Então, Letícia, isso foi onde muito. mais o ozônio, assim, se aplica? Onde que hoje na clínica que você atende no hospital, né, no Hub, em Brasília? Fala um pouco dessa tua área de atuação. É, quando a gente começou a observar os efeitos biológicos e bioquímicos do ozônio, que eu posso resumir de uma forma assim bem rápida, que em altas concentrações ele é bactericida, em baixas concentrações ele é bioestimulador do reparo tecidual, nós começamos a observar que os efeitos eram muito benéficos. Não só para combater a infecção do paciente, mas como para estimular o crescimento daquele tecido. E aí, um dos primeiros trabalhos que nós fizemos foi em ferida em dorso de rato, onde a gente pôde observar que o ozônio estimula crescimento vascular e produção de fibroblasto. Isso lá em 1998. A gente nunca ia imaginar que hoje, 2020, o fibroblasto e o colágeno são os heróis da rock, por exemplo, onde o ozônio também pode ser usado. Mas, voltando à história da ozonoterapia, lá em Alfenas, nós fizemos um esquema de ozonizar 20 cadeiras odontológicas. E a gente praticamente conseguiu uma água estéril, porque a gente tinha, numa média de 20 cadeiras, apenas 2 unidades formadoras de colônia de bactéria, que é praticamente estéril. À medida que os casos foram aparecendo, outras infecções, outras necroses, a gente foi aprendendo a lidar com a água, com o gás. Eu tive já mais experiência, confiança, passei a utilizar o gás e o óleo. A gente já Uhum. começava a saber do uso sistêmico da ozonoterapia para aumentar a imunidade, para aumentar a vascularização tecidual, etc. Só que naquela época a gente nem imaginava que um dia a gente podia chegar no Brasil com segurança para usar também um dia, talvez, ainda não, né, legalmente, a ozonoterapia sistêmica. De lá para cá eu vim para Brasília e para cá eu comecei a tratar inicialmente os pacientes com osteoradionecrose, que são aqueles Certo. pacientes que se submetem à radioterapia na região de cabeça e pescoço e que, como secundariamente, eles têm necroses ósseas bastante desagradáveis e difíceis de tratar. Trabalhei com laser, trabalhei com oxigenoterapia hiperbárica, várias técnicas muito boas, por sinal, porém, sinceramente, nenhuma delas tão boas, tão práticas, tão rápidas e tão baratas quanto a ozonoterapia. Tá, mas então vamos, só para a gente tentar simplificar, a gente sabe Sim. que aqui no nosso público, aqui a gente tem bastante, principalmente, né, dentistas, profissionais da saúde, mas também tem pessoas que são usuárias, que querem saber como utilizar. Então, diz pra gente, uma pessoa que tem osteoradionecrose, né, que é uma necrose decorrente, é um efeito colateral de um tratamento oncológico, certo? Certo? Como que ela tem que fazer isso? Ela tem que estar no hospital? Ela usa antes, depois? Assim, você injeta o gás, é a água? Só para deixar um pouco mais palpável assim o que a gente está falando. Então, Letícia, se possível, todo paciente que vai ser submetido à radioterapia ou à quimioterapia baseada em bisfosfonatos ou denosumab, eles devem receber um tratamento odontológico prévio,
onde você vai extrair dentes que não têm condição de ser tratados, tratar os canais, etc. Fazer um preparo de boca, que a gente chama. E a gente tem vários artigos na literatura, entre os cubanos e os alemães, que eles mostram que quando você faz uma bioestimulação prévia a um trauma, através da ozonioterapia, você aumenta a oxigenação local, você aumenta as enzimas antioxidantes do corpo, de forma que quando aquele corpo recebe a agressão cirúrgica, microbiológica, radioterápica, ele reage melhor àquela agressão. Certo. Uma vez instalada a necrose, uma vez que o paciente eventualmente não recebeu esse preparo, aquela lesão já está instalada, seja pela radioterapia, seja pelo bisfosfonato ou denosumab, o ozônio vai entrar com uma ferramenta muito bacana. Porque se você tiver infecção, pus, necrose, e trabalhar com altas concentrações, você vai conseguir diminuir a carga bacteriana de uma forma muito efetiva. De forma que você vai acompanhando clinicamente esse paciente e você vai notando as melhoras clínicas, o relato do paciente, que ele relata diminuição de secreção, diminuição de dor, diminuição do odor, inclusive. E aí você vai modulando aquela ozonoterapia de tal forma que você saia de uma concentração alta, que é a bactericida, e caminhe para uma concentração baixa, que é a bioestimulante. Então, é muito interessante essa versatilidade da ozonoterapia, porque uma mesma substância pode ter ação bactericida e bioestimulante. E no caso da necrose, ela é perfeita, né? Porque é o que você precisa, oxigenar o tecido. Não que o ozônio faça a oxigenação direta, a gente sabe que é o metabolismo de estimulação do oxigênio, e com capacidade antimicrobiana. Mas, só voltando um pouquinho, por exemplo, assim, a gente sabe que isso ainda não é protocolar, digamos assim, mas talvez para o futuro, todo paciente que vá fazer um tratamento radioterápico deveria usar o ozônio preventivamente? Eu tenho duas coisas para falar a esse respeito. Tem um trabalho turco muito interessante, onde eles trabalharam com ratos e fizeram radioterapia no pulmão do rato. E fizeram ozonoterapia prévia. Os animais que receberam ozonoterapia prévia à radioterapia tiveram danos muito menores. Certo. Aqui no HUB, eu tive a oportunidade de ser co-orientador de um mestrado, onde nós fizemos radioterapia em mandíbula de rato. E um grupo fez a ozonoterapia prévia e outro grupo não fez a ozonoterapia prévia. Ao final do estudo histológico, nós observamos que, tanto fazendo ozonoterapia prévia quanto não fazendo ozonoterapia prévia, os resultados foram iguais. Nós ficamos bastante decepcionados. Mas foi muito interessante na banca que tinha um médico radioterapeuta, que ele falou, gente, mas o nível de radioterapia que vocês usaram uma bomba. Então, não tinha técnica ozonoterapia, oxigenoterapia hiperbárica que fizesse aquela reversão. Porque a nossa preocupação, do ponto de vista científico, era trabalhar com um método de osteoradionecrose. Então, a gente queria ter certeza de que os animais desenvolveriam a osteoradionecrose. Então, entre aspas, pela sugestão do médico radioterapeuta, a gente deveria ter usado uma dose menor. É o próximo passo. Mas, por todos os relatos que a gente vê clinicamente e relatos da literatura, quando o paciente se submete à ozonoterapia prévia, a resposta dele é bem melhor à agressão, seja microbiológica, cirúrgica, traumática, o que for. E isso não só no aspecto de necrose, de osteonecrose, mas em todos os aspectos, né? No caso, radioterapia ou quimioterapia, de qualquer indicação, né? Isso já é algo que vem sendo, um assunto que vem sendo estudado dentro da ozonoterapia. A primeira vez que eu vi isso foi que eu me lembro, assim, foi num congresso que eu fui em Baden-Baden, e quando eles apresentaram como começou a se falar do The Low Dose Ozone Concepts, né? Que a gente usa baixas doses, então, para preparar esses pacientes, né? E eu acho que é isso que a gente poderia agora falar,
que se confunde muito, né? As pessoas falam, ah, o ozônio trata o câncer, né? Ah, eu vou tratar meu câncer com ozônio. E essa é a grande diferença, né? O ozônio vai ter auxiliar, né? Vai diminuir os efeitos colaterais e muitas vezes vai trazer mais qualidade de vida, mas essa é a tua percepção também? Ou como que você avalia essa... Então, com certeza, né? A gente acompanha muitos pacientes oncológicos, tanto no Brasil quanto fora, que fazem a ozonoterapia sistêmica, né? Dentro dos protocolos reconhecidos pelo CFM, e eles relatam um bem-estar muito melhor quando da quimioterapia. Existem alguns trabalhos em animais que mostram que o ozônio pode ter algum efeito direto ou indireto no próprio tumor. Porém, ainda são pesquisas, né? O futuro dessa relação é promissora, mas ainda é uma promessa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque, exemplo, nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus. Há muita gente querendo fazer ozonioterapia para acabar com o coronavírus e usar ozônio para tudo. Eu não duvido que o ozônio vá ter ação direta no coronavírus em superfícies e indireta através do estímulo imunológico. Porém, a gente tem que ter muito pé no chão para chegar e falar, olha, vá fazer ozonoterapia que você vai ficar protegido. Não. Primeiro, a gente tem que ter evidências científicas, publicações, relatos de casos. A partir desse momento, né, passar, então, a fazer essa prescrição. E, particularmente, nas necroses, seja por radioterapia, por bisfosfonato ou denosumab, a gente já tem um volume de pacientes aqui no HUB, em torno de 120 pacientes, onde a gente tem uma melhora significativa. Se a gente não resolve o problema do paciente apenas com a ozonioterapia, a cirurgia que ele é submetido é muito menor e em condições teciduais muito mais favoráveis para o reparo. Então, por exemplo, nós temos algumas situações onde o paciente tem uma exposição óssea, uma necrose extensa, e você começa o tratamento com a ozonoterapia clínico, né? Através da água, do gás e do óleo ozonizado. Já na segunda, terceira sessão, o paciente relata uma melhora clínica significativa, a despeito do osso continuar exposto. E é tão bonito a gente ver a biologia do ozônio, que nós conseguimos observar um crescimento de tecido saudável sob o tecido necrótico e sobre o tecido saudável. Então, aquele sequestro ósseo, ele depois fica muito mais fácil de ser removido, e quando da sua remoção, você vai ter um tecido saudável cobrindo o tecido ósseo. Porque muitas vezes, quando a gente faz a cirurgia para remover aquela necrose, que é um procedimento até relativamente simples, ao remover aquela necrose, o osso saudável vai continuar exposto. O que é um contrassenso. Na ozonioterapia, você tem um tecido saudável coberto por outro tecido saudável, que é o tecido gengival. Isso é muito bonito de ver na clínica e de ver nos trabalhos científicos. Inclusive, um nosso daqui da Universidade de Brasília, com o professor Eliette, com o Gabriel, que hoje está na Inglaterra, que mostra que o ozônio aumenta a migração de fibroblasto. E fibroblasto é fundamental no reparo tecidual. Então, é bem bonito a gente poder observar os efeitos clínicos com os efeitos dos trabalhos de pesquisa. A correlação é muito legal. Até alguém, o Elcio, eu notei aqui, ele perguntou se existe como uma pessoa física ter o aparelho em casa. Então, assim, é difícil isso, esses tratamentos que o professor Sérgio está falando, eles são realizados a nível hospitalar ou a nível clínico. Então, são injeções do gás, realmente precisa a avaliação de um profissional capacitado que vai utilizar a ozonoterapia como mais uma ferramenta terapêutica para trazer resultados, né? Para isso, né? Porque o ozônio vai auxiliar muito em todo o processo, mas ele vai precisar fazer cirurgia, ele vai precisar muitas vezes de um acompanhamento. Você não tem, Sérgio, uma foto aí para mostrar de um caso
Eu ia te perguntar assim, se você tem um caso bem legal para Não, apresentar, para o pessoal ver. Vou mostrar 2 casos de necrose óssea por pacientes que tomaram bisfosfonato. Na verdade, um bisfosfonato, outro denosumab, e por coincidência com implantes instalados. Então, Ah, tá. Porque observem. até depois a gente vai responder a pergunta de uma pessoa que está falando dos implantes. A gente não está conseguindo ver, Sérgio, ainda. Vê se isso, um pouquinho mais longe, você consegue colocar? Espera aí que a minha filha está me ajudando. Ah, tudo bem. Ao vivo é olha, assim mesmo. Observem a imagem da esquerda. Aham. Dá para ver? Dá para ver, sim, que tem um implante ali, né? Ó, uma necrose óssea. Você pode... Aham. Agora dá para ver bem. Aham. Uma necrose óssea, tá certo? Aham. E essa paciente recebeu a instalação de 2 implantes. 2 implantes. E ela tomava bisfosfonato. Na primeira Aham. semana ela já perdeu um dos implantes. O colega tentou fechar cirurgicamente. A ferida reabre, o que é uma característica desses pacientes. E voltou com infecção. Aham. Vou tentar mostrar em detalhes. Isso que é o pior, né? Porque além de perder... É o pior. Observe a coleção purulenta envolvendo a mandíbula exposta. Então, o que bem foi amarelo feito? ali, né? Aquela parte amarela, para quem não... Exatamente. Essa região. Isso, Tá? aham. Observem que ela tinha uma fístula extrabucal. Então, essa secreção ficava escorrendo para fora. Isso, né? Ficava escorrendo pela lesão. Então, o que foi feito aqui o tratamento dela? Água, gás e óleo ozonizados. Tá? Não foi feito cirurgia, não foi feito antibiótico terapia, nada. Nem antibiótico? Não foi feito. Nós sabemos, né, Letícia, que o casamento antibiótico e ozonioterapia sistêmica são sinérgicos pelos trabalhos do Schulz, aquele veterinário alemão. Porém, eu reservo o antibiótico para os casos mais agressivos. Caso onde a gente tem manifestação sistêmica da infecção. E aí os senhores podem observar a involução da fístula. Então, saiu desta situação inicial para esta situação. Sem cicatrizou. E sem antibiótico. Cicatrizou. E aí, né? O quanto essa paciente teve de benefícios, né? Com uma evolução mais rápida e menos agressiva, certo? Porque certamente diminuiu o uso de... Diminuiu não, eliminou o uso de antibiótico, diminuiu o uso de anti-inflamatórios, porque a cicatrização foi mais rápida, diminuiu dor. Então, ela teve um resultado muito melhor, no caso. Perfeito. Gostaria de mostrar, só um segundinho, Letícia, a continuidade daquele caso. Porque eu mostrei a parte externa, mas não mostrei a parte... é verdade. Lá onde estava o implante, né? Onde você mostrou o implante. Porque eu mostrei a parte da face, né? Do queixo. E aqui, olha, como era antes. Percebe aí? Dá para ver? Sim, dá para ver. Tá bem amarelo ali, né? E no final. Nossa. Não precisa nem saber, não precisa nem ser da área para ver a diferença. De forma nenhuma. Um outro caso, Letícia, olha como finalizou. Esse caso faz tempo, Sérgio, que você tratou assim? Te impressionou ou você já... Já tem 7 anos que a gente acompanha essa paciente. No caso, você quando recebeu esse caso, você já falou, não, já vou tratar com ozônio, já tinha essa experiência. Letícia, hoje, entre aspas, assim, falando assim, nada científico, eu não perco tempo mais, tá? Eu já começo a ozonioterapia bem rapidamente. Olha, um outro caso. Tá? Vocês podem observar ali bastante inflamação, bastante pus, osso necrótico exposto, 2 implantes instalados, a radiografia. Sim. E aí fizemos o preparo com ozônio, a bioestimulação
eliminamos toda aquela infecção com o ozônio. Agora, o osso que está necrótico, não tem jeito, ele tem que ser removido. Então, o que, que a gente fez? Abrimos, removemos o osso necrótico, descontaminamos todas as espirais dos implantes com ozônio e fechamos. E olha como terminou o caso. Muito legal. Muito bom. Eu acho que isso ilustra bem, né? Para quem não entende o que é uma necrose, ou para quem não entende quais os benefícios, né? A imagem, ela fala mais que 1000 palavras, como se diz, né? Sim, é um ditado chinês atribuído ao Confúcio, né? Não sei se é, mas é verdade. Então, vou aproveitar aqui um segundinho a oportunidade e ressaltar que o nosso grupo, do qual você conhece todos e nos incentiva bastante, Magda, Carlos, Francisco, a gente faz parte de um grupo muito sério, onde a gente estuda, pesquisa e utiliza a ozonioterapia em várias situações clínicas, né? Então, faço questão de apresentar todos os colegas, eles já são mais do que conhecidos, não precisa da minha apresentação, mas... Não, mas eles todos vão, já temos agenda de live aí com todos, né? A gente começou já com o Carlos e a Marina, e agora vamos ter vários assuntos aí para a comunidade nossa aí da ozonioterapia. A gente está levando mais informação. Eu queria aproveitar de te perguntar uma coisa. Eu sei que se você quiser virar agora, te fazer uma pergunta que a gente não combinou, não falamos, né? A gente falou que ia falar de osteonecrose, mas é que é um assunto que está bem alto. A gente está falando de necrose, né? E a gente vê hoje, com o aumento dos procedimentos de harmonização orofacial, naturalmente vão ocorrer mais intercorrências e, dentre elas, uma das mais graves é as necroses, né? Principalmente de nariz ou, enfim, na face, né? Que é onde o dentista vem atuando. O ozônio seria uma ferramenta, a gente sabe que é, mas como você vê, explica um pouquinho como que o ozônio pode agir nesses casos e por quê. Letícia, eu vou falar mais especificamente com relação às intercorrências, às necroses, porque provavelmente o Francisco venha falar mais sobre o ozônio como terapêutica para ROF, tá? Mas é que assim, ó, são as perguntas que a gente mais recebe, então como a gente está falando de necrose, né? 3 situações. O ozônio ele pode entrar na ROF como bioestimulador, uma vez que ele estimula colágeno. Ele pode entrar preparando a pele e os tecidos para receber os outros agressores, seja o ácido hialurônico ou a toxina botulínica, que são benéficos, mas tudo que você vai injetar tem uma reação inflamatória inicial. E o que eu gostaria de falar é que o ozônio pode ser para diminuir, evitar e tratar as intercorrências. Eu não vou pôr fotos aqui, porque como é nariz, fica muito exposta a face do paciente, a gente tem tratado já algumas necroses de nariz, poucas de glabela. E os resultados são muito bons. Mas aproveita a oportunidade, já que a gente tem um público muito interessante e interessado, é tentar evitar essas necroses. Então, tudo que for possível do ponto de vista técnico ser feito para evitar as necroses, melhor. Porque o ozônio ele vai diminuir o dano. Mas uma vez o dano instalado por uma técnica incorreta, por uma cânula incorreta, por um volume incorreto, aquele dano vai existir. O ozônio apenas vai diminuir e limitar esse dano, o que já é uma grande coisa. E nas intercorrências, então, reforçando, ele é uma ferramenta muito interessante. Outra coisa que a gente começou a observar, Letícia, que os pacientes com necrose dos maxilares, muitas vezes, até pela extensão da lesão, elas tinham parestesias, que é aquela anestesia particularmente de lábio inferior. Sim, até eu ia perguntar sobre isso. Em alguns casos, não todos, isso aqui é interessante, não todos, a gente reverteu parestesia com ozônio. E alguns casos de nevralgia também. Inclusive, vai sair um TCC agora de uma acadêmica chamada Fabiane, que ela vai falar dessas dores nevrálgicas e ozônio. Muito interessante.
O que a gente precisa descobrir agora é por que alguns pacientes respondem tão rapidamente na parestesia e nas nevralgias e outros, às vezes, não respondem tão bem, apesar de sempre melhorar. É um detalhe que a gente ainda está para descobrir. Mas é uma A resposta não é uniforme, ela não é 100% para todo mundo. Mas você diria, assim, na tua experiência, que nessas parestesias seria mais de 50% respondem? Eu não sei te falar a estatística, mas a maioria responde. Eu não saberia falar número. E se não tivesse ozônio, como que ele trataria essa parestesia? Então, as parestesias, elas são interessantes, porque o clássico são compostos de vitamina B. Laser, né, acupuntura também são muito utilizados e com bons resultados também. Então, o clássico, inclusive por neurocirurgiões que trabalham muito com trauma em nervo, é complexo B. Agora, uma curiosidade, eu já consultei vários neurocirurgiões, eu já rodei a internet e eu não achei nenhum artigo que relaciona vitamina B e retorno da parestesia. Mas o que eu achei é um fato histórico de que quando começou a refinar o arroz, eu acho que foi no Japão, que eles tiravam aquela película vermelhinha do arroz, onde estavam todas as vitaminas, particularmente a vitamina B, alguns pacientes começavam a ter parestesia de extremidades. E aí, quando eles começaram a suplementar com vitamina B, aquela parestesia sumia. Então, fizeram uma correlação de que pudesse ser. Mas por ausência de vitamina B, não porque o paciente saudável que tira um siso, ele não tem deficiência de vitamina B. Mas na dúvida, faz-se vitamina B. Hoje eu faço. O que eu faço para parestesia? Ozônio, sempre. Vitamina B, até para evitar um possível, talvez um processo judicial, porque vamos imaginar, um juiz fala assim, mas Sérgio, você fez tudo. É assim, eu fiz ozônio, fiz tal coisa, fiz tal... Ah, mas o colega aqui está falando que você não fez vitamina B, que não tem comprovação científica. Como a vitamina B não vai fazer mal, eu associo. Então, hoje eu trato parestesia com vitamina B, um medicamento da homeopatia chamado Hipericum perforatum, quando o paciente não é homeopatizado. Quando ele é homeopatizado, eu faço medicamento de fundo mais hipérico, mas o carro-chefe é a ozonoterapia. Claro. Até tem um trabalho recente, né? Em animais, que eu conheço, pelo menos, já demonstrando regeneração de nervo facial, né? Então, Letícia, tem de nervo facial, tem de ciático e tem de mentoniano. São bem interessantes. Eu acho que é uma área ainda que pode ser mais explorada dentro da ozonioterapia, né? Tem algumas perguntas aqui. O pessoal está perguntando se tem contraindicação. Letícia, tem. E nós conhecemos muito, né? Uma delas é aquele paciente que tem uma deficiência profunda de uma enzima chamada G6PD, tá? Mas, na odontologia, como a gente vai fazer um tratamento muito mais tópico do que sistêmico, essa contraindicação é bastante restrita. Na dúvida, se você for fazer altas doses, injeção local do ozônio, você pode pedir o exame de G6PD. É muito raro, é muito difícil, porque alguns indivíduos têm uma diminuição dessa enzima. Então, diminuir as doses. A gravidez, até por uma questão legal, porque se o feto tiver alguma malformação, erroneamente poderia ser atribuído ao ozônio, o que na Rússia eles fazem ozonoterapia nas grávidas. Pacientes que tiveram hemorragia aguda recente. Me ajuda? Você também tem essa informação. Hipotiroidismo. As descontrolado, são muito pequenas. Na odontologia, como sim, descompensado. Mas na odontologia são muito restritas. Certo. Tem uma pergunta aqui que eu acho que que ela está falando, eu estou só procurando aqui, que eu acabei perdendo, e eu achei interessante, que ela falou que estava perdendo um implante, que ela perdeu um,
e que agora ela quer tratar com água e gás, que se teria a possibilidade de não perder o outro, que ela não sabe por quê. O que ela poderia fazer? Letícia, é muito difícil eu falar que ela não vai perder o caso, não vendo radiografia, não tendo histórico. Claro, lógico. Mas o que eu vou adiantar com certeza absoluta, se ela fizer ozonoterapia local, no mínimo ela vai ter um tecido melhor para receber um segundo implante, caso esse venha a perder. Se o implante tem mobilidade, perdeu. Não tem ozônio, não tem terapia que vai fazer ele se integrar. Tá? Então, isso é muito, muito sério a gente falar. Não, pode fazer ozonoterapia que vai formar o osso. Não. O ozônio, uma vez perdido, é tirar, lavar, curetar, se for o caso, fazer enxerto ósseo e fazer novo implante. E aí sim preparar o sistema para receber um novo implante, certo? Perfeito. Mas se for uma peri-implantite, a ozonoterapia tem uma indicação muito bacana, na forma de irrigação com água, com gás dentro da bolsa em alta concentração, com gás gengival em baixa concentração e finalizando com uma camadinha de óleo ozonizado. É bem bacana os resultados que a gente tem observado aqui. Seria contraindicado para quem toma anticoagulante? A ozonoterapia local? Não, nenhuma contraindicação. E para lactantes? Também não. Estamos respondendo aí as perguntas, podem Perfeito. ir mandando. Tive TVP há 5 anos, pós-cirúrgico, não tomo anticoagulante. Posso receber ozônio? Então, Letícia, eu vou me reservar o direito de não responder essa pergunta, uma vez que é da área médica. Tá? TVP é venosa profunda, esqueci o termo. Trombose. Trombose venosa profunda. Então, eu sugiro que numa futura live com um médico essa pergunta seja repetida. Certo, porque é que assim, acho que uma coisa que a gente precisa... Existem muitas dúvidas, né? Lactante pode, grávida pode, tudo isso. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que o ozônio é oxigênio, que ele é uma molécula biológica. E algumas das contraindicações são, como por exemplo, o que você mencionou, e muito corretamente, a gravidez, é mais por precaução, pelo status ainda da ozonoterapia dentro da medicina tradicional, né? Porque eu, por exemplo, quando grávida, né, utilizei em mim, porque eu tenho certeza que é muito mais seguro do que um paracetamol, por exemplo, né? Porque ele é uma molécula biológica, né? Então, isso nos deixa muito tranquilo, mas a falta de conhecimento, a questão da toxicidade respiratória, isso tudo deixa as pessoas muito, muito confusas, né? Então... Sim. Letícia, separei mais um casinho aqui bastante interessante. Já vou mostrar a tela, olha só. É um caso bastante interessante de necrose por medicamentos. Tá dando para ver a tela? Não, você virou, tem que virar. Minha filha aqui está me ajudando e a minha namorada também. Você está bem assistido, então. Não, aqui são duas instagramzeiras. Dá para ver a tela? Dá para ver a tela, sim. Então, olha que caso curioso. Essa senhora nos procurou queixando de dor na região do dente 36. Certo. E pela história dela, ela tomou bisfosfonato por 3 anos e fez a extração de um dente. Depois que ela extraiu, não parou mais de doer. Então, observem que mesmo após 1 ano e meio, é possível ver a imagem dos alvéolos dentários. O que não é normal, porque 3 meses depois, o osso já se deposita ali e você não consegue ver esse alvéolo. Certo. Provavelmente em função do efeito da necrose por bisfosfonato. Clinicamente, a gengiva dela era perfeita, observem. Porém, a queixa dela de dor era muito intensa. Classicamente, o que se faz aqui? Anestesia, faz uma incisão, abre a gengiva, rebate o retalho vestibular, retalho lingual, cureta, faz um novo sangramento e fecha. É um procedimento cirúrgico. O que foi feito?
Ozonioterapia bioestimulante por vestibular, bioestimulante por lingual, bioestimulante por oclusal. E nós usamos uma pequena pecinha chamada X-Tip, onde nós fizemos a aplicação do ozônio intramedular. Então, observe a sequência que interessante. Foi perfurada a cortical, com uma anestesia, uma gotinha de anestesia, muito simples. Aí a gente ganha acesso, através dessa pecinha, à medula do osso. Então, o que foi feito? A aplicação do gás intramedularmente, observe. Observe lá a pontinha dentro da medula, sem cirurgia, sem cortes, apenas uma pequena perfuração. E já na terceira sessão, a paciente já não tinha mais nenhum tipo de dor. Então, isso mostra a versatilidade da ozonioterapia, a praticidade da ozonioterapia, que vai desde o estímulo ao reparo tecidual, a diminuição da contaminação microbiana, a modulação de dores. Então, é uma ferramenta muito legal de se trabalhar. Você observa assim, essa diminuição no pós-cirúrgico, por exemplo? Se você fez uma cirurgia, um procedimento usual, mas que você agregou, então, a ozonioterapia, você observa a dor, como que ela é relacionada, assim, pelos pacientes, qual é os efeitos? Não só a dor, Letícia, mas também o reparo tecidual, ele é muito mais bonito. A remoção de sutura, inclusive, a gente retira até muito mais cedo do que em condições normais. O tecido, ele é visivelmente mais bonito, né? Só um parênteses aqui. A gente está falando tantas maravilhas do ozônio, mas ele não é uma panaceia, ou seja, aquele remédio que vai servir para tudo. Se você não tiver uma boa técnica cirúrgica, uma cadeia séptica bacana, o ozônio ele não substitui nada, ele só agrega. Então, uma boa cirurgia, uma boa técnica, uma boa anestesia, produtos de qualidade vão ser sempre fundamentais para o sucesso de qualquer procedimento. O ozônio é um coadjuvante, que melhora, então, essas características que a gente já comentou anteriormente. É por isso que a gente sempre insiste e fala nisso, né? Que o ozônio é uma terapêutica complementar, né? Complementar, porque ela chega para... Ela poderia ser a agregadora, ela poderia ser... Porque ela chega realmente para complementar os tratamentos, né? Mas tem alguns casos que não, né? Tem alguns casos, por exemplo, em disfunção temporomandibular. Você tem experiência nisso? Nesse caso? A disfunção temporomandibular é uma entidade muito característica, poli e multifatorial, que deve ser abordada de todas as suas vertentes, desde a parte psicológica, mecânica, física, postural, etc. Sim. O ozônio, ele tem uma característica muito interessante nessas situações de fazer um relaxamento da musculatura relacionada à DTM. Então, nós temos uma melhora assim, substancial. Porém, não é o tratamento da desordem temporomandibular. Ele é um coadjuvante, ele dá um conforto para o paciente nas primeiras vezes, né, onde você tem aquele relaxamento, o paciente relaxa assim, muito rapidamente. Outro dia eu fui no dentista e eu tenho dificuldade de ficar com a boca aberta. Eu sofro assim, 3 minutos com a boca aberta. E aí ele falou, então eu vou fazer um pontinho. Nossa, foi realmente assim, na hora você sente, abriu, soltou. Então me possibilitou, na verdade, fazer a limpeza. Eu fui só fazer um procedimento. Então, Letícia, é tão interessante. Desculpa. Não, pode falar. Realmente é tão interessante assim, a gente... Vai. Aqui tá um delay, né? Desculpa. Sim, não, é tão interessante essa ação que nos cursos que o nosso grupo dá, o Carlos, a Magda, o Francisco e eu, a gente faz uma brincadeira muito séria de pegar entre os alunos, alguns alunos dentistas, no caso, que estão com peso, né? Segundo eles relatam, dor, trismo em masseter, às vezes temporal, e a gente aplica o gás. E pede para eles aguardar 30, 40, 50 minutos. E aí brinca com eles, fala assim, eu vou pedir que você escreva 3 palavras no papel, relatando o que você está sentindo de diferente.
Aí a pessoa escreve no papel e não te mostra. Aí você fala, olha, está escrito isso, isso, isso. No mínimo, com certeza, 2 palavras a gente acerta. Que, entre elas, leve, relaxado e alívio. Né? Mas reforçando, o ozônio entra na DTM como um coadjuvante. Ele não vai tratar a DTM, mas ele vai dar um alívio e um relaxamento muito grande. E é que a Lucélia está perguntando aqui como seria essa aplicação do gás e a dosagem. Lucélia, o objetivo das lives, né, a gente não fala de concentração, etc., até porque os protocolos, eles dependem de cada situação e não é o objetivo aqui, né, ou substituir um curso, por exemplo, que é muito importante e que vai te dar todo embasamento, né? Então, isso a gente... Mas você pode falar um pouquinho da frequência, como que você aplica e... Então, Letícia, só reforçando essa questão da gente não passar, entre aspas, receitas de bolo, porque existe uma biologia, uma bioquímica tão bonita por trás do ozônio, e quando a pessoa entende essa biologia e essa bioquímica, ele fica senhor, ele domina o uso do ozônio. Então, ele vai saber se ele vai fazer uma dose X, uma dose Y, uma frequência uma vez na semana, 2 vezes na semana, uma vez no mês, o que seja. Então, a gente evita realmente de falar doses, frequências, para que não se use errado. Uma coisa que eu brinco muito é que a gente vê, quando eu comecei a trabalhar com ozônio em 1996, a única coisa que faltava o pessoal fazer com a gente era jogar pedra. Hoje, a técnica está tão estabelecida que já estão começando a aparecer as bobagens. Então, a técnica é tão segura, a técnica é tão bacana, que as pessoas começam a fazer bobagens, besteiras. No livro do Bott, que é um dos papas da ozonoterapia, ele fala que a ozonoterapia passa por períodos. E que o período de decadência é que os charlatões ou charlatães, me desculpa, não sei como é que é o plural dessa palavra, começam a utilizar a ozonoterapia. E aí começa a fazer bobagem. E aí cai em descrédito. Então, é verdade. Desculpa a colega da gente não falar doses, mas entenda a ozonoterapia, conheça a biologia da ozonoterapia, um pouquinho da bioquímica, é maravilhoso e te dá muita segurança para você falar assim, aqui eu vou usar a ozonoterapia, aqui eu não vou usar a ozonoterapia. Aqui eu vou usar a ozonoterapia mais antibiótico, mais PRF, mais cirurgia, ou não tem indicação nenhuma. É que essa é realmente, né? E essa é uma grande dificuldade que eu tenho observado, por quê? Porque, assim, as pessoas fazem o curso, né? Ou um curso, e aí vão para o consultório. E aí elas, até adquirir essa experiência, então, às vezes, gera essa insegurança, né? Por isso que essas lives, ou os encontros após os cursos, porque essa ansiedade, às vezes, de aprender é uma curva de aprendizado, não existe milagre, né? Você vai ter que percorrer esse caminho, vai ter que ir atrás, vai ter que estudar, não existe doses prontas para situações, porque cada situação é uma situação, né? Às vezes o que para um é suficiente e para outro é muito. Então, precisa de estrada realmente para entender. O que eu vejo mais bonito na né? ozonoterapia é o resgate do indivíduo como único. É A verdade. amoxicilina é de 8 em 8 horas durante 5 a 7 dias. O clavulin é de tantas em tantas horas. É um negócio padronizado. A ozonoterapia quase que você individualiza. A sua relação com o paciente é outra. É muito mais profunda, muito mais intensa. A anamnese é diferente, é bem bacana. Agora, o mais bacana, que você falou dos alunos que às vezes saem seguros, a gente mantém nos nossos cursos, principalmente por WhatsApp, discussões. E a Eu hora que acompanho. vai ver que os alunos vão ganhando experiência, que eles começam a postar os relatos. É Então, tão lindo, né? tão Eu fico lindo. emocionado. Não, é muito bacana. Tem um Inclusive, relato o meu dentista tá aí. Eu vou dar um beijo para ele, doutor Fernando. Ele falou: olha, ele foi no curso porque a minha tia falou: você vai, eu não vou fazer implante se você não fizer ozônio. Aí ele foi fazer ozônio. Eu falei: agora eu também vou ser tua paciente. E agora ele já tem relatos lindos. E a gente fica emocionada de ver isso, né, Sérgio? Você, então, Sim. que tem tantos alunos, né, e vê os pupilos voando aí, né? Então é lindo.
Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para os alunos da graduação que estão acompanhando, os mestrandos e um doutorando que estão acompanhando, os alunos que se formaram com a gente no curso de ozonoterapia, com a Magda, com o Francisco e com o Carlos. Muito obrigado pelo apoio de vocês, pelos retornos que vocês nos deram. Insisto que continue usando a ozonoterapia com responsabilidade, que é o que vocês fazem. As besteiras, desculpa eu falar isso, que a gente observa, geralmente não são ex-alunos nossos. Tá? E usar mesmo, os dentistas, usar no complexo maxilofacial. Né? A área de atuação do dentista, que foi estendida graças aos colegas da ROF, parabéns aos colegas da ROF, e anteriormente aos cirurgiões bucomaxilofaciais. Então, a gente se manter na área de atuação odontológica. Deixa eu só te interromper. É porque tem uma pessoa aqui que falou assim, cursos na medicina veterinária. Eu acho que todas esse conhecimento amplo, ele é importante. Não tem problema o veterinário está aqui assistindo, o fisioterapeuta, etc. Porque são relações que você vai fazendo e vai sempre aprendendo, certo? As necroses ósseas no cavalo, no cão, na vaca, é igualzinho uma necrose óssea humana, não tem diferença nenhuma. Tanto é que os modelos que a gente usa para estudar isso é animal de laboratório. Né? As dificuldades de reparo é a mesma. Eu comentei com vocês que eu conheci a ozonoterapia através de uma médica veterinária. Então, é muito bacana a gente observar o uso da ozonoterapia na medicina veterinária, na medicina humana, na odontologia, na fisioterapia, na enfermagem. Os enfermeiros que tratam de feridas, eles têm um campo e uma ferramenta fabulosa de atuação. E eu acho que às vezes o grande erro, né, assim, que não sei se posso falar de erro, é isso, né, porque a gente tem uma ferramenta na mão e quer usá-la, então você vê ali um outro caso e aí às vezes você não conhece aquela fisiologia ou aquela doença porque não é da tua área e aí acaba impedindo o paciente, às vezes, até de um outro tratamento, né? Então, essa tem sido uma bandeira do grupo e minha também, né? De que a gente possa se aprofundar e conhecer bem e usar o ozônio como uma ferramenta dentro de todo o arsenal terapêutico aí disponível. E uma informação para aqueles que ainda não sabem, a ozonioterapia é reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia. Nós fomos a primeira área da saúde a ter o uso do ozônio reconhecido oficialmente. O que então, foi uma vitória foi imensa, uma vitória né? Fantástica. Porque a gente brigou muito para isso, né? Então, a gente tem muito orgulho de vocês, que foram os pioneiros aí que apresentaram lá. Eu sempre estive junto, batalhando, e eu sei o quanto foi difícil. Então, por isso que a gente tem que sempre estar fornecendo essas informações científicas e quem sabe agora novos estudos com outras áreas, né, já estão reconhecidas, regulamentadas por outros conselhos, a fisioterapia vem utilizando bastante, a enfermagem, a farmácia. Então, hoje a gente tem já um leque, né, de aplicações para a ozonioterapia. E esses teus casos aí, por exemplo, uma osteomielite de joelho, eles são utilizáveis, né? Um ortopedista poderia utilizar esse conhecimento. Você já tratou osteomielite? Vamos só falar um pouquinho de osteomielite para finalizar? Então, olha só, isso é muito interessante essa pergunta, porque a osteomielite, na verdade, é uma infecção da medula do osso, que é uma situação clínica muito semelhante à osteoradionecrose, quando infectada, e a necrose por medicamentos. Então, respondendo a sua pergunta, tratamos bastante e temos tratado algumas mais. A osteomielite é a que mais responde em relação à osteorádio. A osteorádio é um pouquinho mais demorada para responder e as necroses por medicamentos também. E essa osteomielite poderia ser em qualquer parte, digamos qualquer assim, parte se fosse fíbula, tíbia, de cirúrgica, sim, enfim. Em 98, e as aplicações seriam gás, água, óleo? Gás, água, óleo e a sistêmica. Né? Que eu tenho a impressão que, se já foi falado ou não numa futura live, é bem poderosa também, né?
mas local e topicamente é fabulosa. Em 1998, eu conheci um médico cubano, um ortopedista, que vivia no Brasil muito antes daqueles mais médicos e tal. E ele era ortopedista, trabalhava com necrose. E os resultados que ele mostrava, fabulosos, de ossos longos, que a gente chama, né? Que são ossos fora do complexo maxilomandibular, né? Certo, realmente. A Lívia está falando sobre a ozonioterapia periodontal não cirúrgica. É que a gente teve uma live sobre periodontia há uma semana atrás. A gente já falou bastante, a doutora Marina Belotti falou sobre a aplicação em periodontia. Mas você tem aí uns minutinhos para terminar, falar só para a gente não deixar aí essa dúvida. E aí Perfeito. A gente vai ter que finalizar para não cair. Doutora Lívia, o ozônio, dependendo da concentração, ele vai ter ação bactericida, estimulante do reparo, ou seja, crescimento de tecido. Então, imagine uma bolsa periodontal onde você tem bactérias mistas, anaeróbias ou não. O ozônio tem uma ação muito interessante ali, diminuindo a população microbiana. Nós fizemos um trabalho bastante interessante, qualitativo, de concentração de micro-organismos anaeróbios em bolsa, com e sem ozonoterapia. E a ozonoterapia faz uma redução altamente significativa dessas bactérias na bolsa. Existem vários trabalhos na literatura que mostram que a irrigação com água e óleo, nós vamos fazer agora com gás também, diminui sensivelmente essa população microbiana e melhora os índices de sangramento gengival, aderência de gengiva e profundidade de bolsa. Então, os relatos são muito interessantes. O que talvez não seja muito agradável para a doutora Lívia é que ainda a raspagem, a parte mecânica ainda é fundamental na desorganização do biofilme e remoção daquele material necrótico. Ou seja, o ozônio é coadjuvante na terapia da ozonioterapia na pério. Muito bem. É o que a gente falou, que a doutora Marina falou, e eu acho que foi muito bem dito. A gente vai ter que ir finalizando aqui, por conta que depois a gente não consegue gravar, então a gente vai salvar depois dessa live, vai estar disponibilizada lá no canal do YouTube para quem quiser assistir novamente. E há pedidos, né? A gente tem uma programação de lives terças e quartas aí, já tem semana que vem com o Francisco, já temos outras aí, mas nesse período de quarentena, né? A gente vai fazer uma live, então, quinta-feira também com o doutor André, que é médico, para tirar algumas dúvidas que estão sendo bem frequentes. Então, na quinta, às 19h30, com o doutor André William. E no domingo vai ter a parte 2 de água ozonizada com o Carlos Nogales e a Marina, porque não sei se você não assistiu, né, Sérgio? Mas domingo a gente não conseguiu responder, porque a água ozonizada é um assunto difícil, com muitas dúvidas. Então, como o Carlos e a Marina também estão agora nesse período mais com menos atividades, eles se disponibilizaram a fazer essa live novamente. Então, domingo às 21h, na quinta às 19h30, com o Dr. André William, que é médico, vai falar das evidências científicas e um pouco de aplicações sistêmicas, que tem sido as dúvidas. E na semana que vem, terça, com o Francisco. É isso, Ana? Eu estou aqui, então a gente precisa 2 minutinhos. E muito obrigada a todos que eu nem consegui ver, mandar abraços. A gente adora estar recebendo vocês aí de novo. Obrigada, Sérgio. Muito, muito obrigada por tudo. Vamos marcar outras. Com certeza. Agradeço aí a oportunidade da gente transferir um pouquinho do conhecimento que a gente tem, é o que a gente gosta de fazer e vem fazendo há anos. Fico à disposição dos colegas, né? Agora que eu tenho Instagram, resistir por muito tempo. Vamos te seguir, todo mundo vai te seguir. Às vezes eu vou demorar um pouquinho para responder, porque eu vou ter que aprender a mexer com essa ferramenta, mas fico à disposição de todos. Um abraço a todos, parabéns pelo interesse em conhecer mais. A gente vai estar também disponibilizando aí mais material em breve. A gente está se organizando para disponibilizar tudo isso, mas a gente vai salvar a live e vai estar aí. Muito obrigada, se cuidem, fiquem em casa, vamos manter a imunidade alta. Um beijo grande para vocês. Beijo, muito, muito obrigada, Sérgio, viu? Valeu. Boa noite a todos. Beijo. Boa noite.